A caminhada de Jesus na terra, são várias situações que ocorreram, muitas delas ainda vão ser reveladas, mas os 4 evangelhos têm mistérios, têm coisas sensacionais. Eu falei no primeiro vídeo sobre Talita Cumi, levanta, menina, seja curada, ela representa a igreja. Mas eu quero falar sobre outro ocorrido muito importante, em que Jesus chama também Pedro, Tiago e João. Olha o código. Ninguém naquela época entendeu. Pedro, Tiago e João, eles representam a igreja. E Jesus Cristo já sabe que ele vai ter um encontro com 2 autoridades do Velho Testamento. Moisés, muito importante, ele representa a lei, tanto que Moisés, ele é que trouxe as leis. Moisés tem uma importância muito grande para Israel. E também Elias, que é o maior líder dos profetas. Esses 2, eles não podem passar em branco. Eles saíram da história. Elias subiu no redemoinho, não numa carruagem. A Bíblia diz que a carruagem apenas o separou, ele subiu no redemoinho. Moisés, Deus o sepultou, diz a Bíblia que ele morreu, mas acho que ele morreu para o mundo, igual nós cristãos, nós morremos para o mundo não nos considera, o mundo não está nem aí para a gente. Para nós, para eles, nós não fazemos nenhum sentido. Então, eu não creio que Moisés morreu. Ah, pastor, lá está escrito, mas aqui também está escrito. Em Marcos 9, Moisés e Elias aparecem falando com Jesus. E é claro, aqui vai acontecer algo muito forte. Cristo vai permitir que um portal se abrisse, uma linha do tempo, uma fissura, uma porta dimensional. Eu vou mostrar para vocês que é importante entender essa passagem e interpretá-la. Eu vou ler o capítulo 9 de Marcos e o versículo de número 21. 6 dias depois, tomou Jesus a Pedro, Tiago e João. Novamente Pedro, Tiago e João. Você precisa ficar atento aos códigos. Pedro, Tiago e João. E os levou à parte, a sós, a um monte alto. Monte muito alto. E ele transfigurou-se diante deles. Suas vestes, no versículo 3, diz assim: suas vestes se tornaram resplandecentes, muito brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro na terra as poderia branquear. A roupa de Jesus, que era normal naquela época, se tornou um branco, uma majestade, algo assim surreal, diante de Pedro, Tiago e João. O código está aí: Pedro, Tiago e João. E Jesus aparece resplandecente. Eu creio, quando Cristo for reinar aqui na terra, a partir de Jerusalém, ele estará com essas vestes, essas roupas que impressionam, coisa assim que não dá para descrever, tamanha a beleza, o brilho, porque chega a dizer que nenhum lavandeiro conseguiria deixar tão branco aquelas roupas. Mas quem está ali? Pedro, Tiago e João. Eu li o versículo de número 3, agora o 4, você precisa acreditar nisso aqui. E apareceu-lhes Elias com Moisés. Então quem fala que Moisés morreu, não morreu. Porque se ele morreu e apareceu aqui, os espíritas
passa a ter razão. Não. Ele morreu para os judeus, para aquele povo que idolatrava ele, e Deus disse que agora era Josué. Ele morreu para aquele povo. Deus o colocou no seu esconderijo do Altíssimo, onde estava Elias, porque Elias também não morreu. É porque esses dois vão aparecer lá em Apocalipse 11. Vou gravar um vídeo falando do que é Apocalipse 11. Eles fizeram aí um pit stop, uma parada no tempo, para conhecer Jesus. Nenhum dos dois, nem Moisés nem Elias, conheceram Jesus pessoalmente. E a Bíblia diz que apareceu Pedro, apareceu Elias com Moisés, que falavam com Jesus. Diga-se de passagem, eles dialogaram. Houve uma conversa. Moisés conheceu Jesus, Elias conheceu Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, 3 tendas, dependendo da sua Bíblia, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro sempre foi meio atirado, né? E ele diz assim: estou maravilhado, eu estou conhecendo Moisés, coisa que ninguém do nosso tempo conheceu. Tiago também está encantado, João está assim, maravilhado. Claro que João, depois ele é o único que não morre sendo executado. Ele vai morrer de velhice na ilha de Patmos. E ele depois vai ter experiências maiores que Pedro e Tiago. Mas ele está vendo ali Jesus, quando as vestes para reinar. Moisés, ele também está impactado, Elias. E Pedro diz assim: vamos fazer um lugar aqui, para vocês ficarem aqui, vai ser muito importante para Israel, mas não é bem assim. Foi só uma abertura no tempo. Há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus abriu um portal para que Elias e Moisés o conhecessem, o Senhor da vida, o Salvador. Eles ficaram honrados e voltaram para aquele lugar onde Deus os reservou, que eu chamo de esconderijo do Altíssimo. Lembrando que Pedro, Tiago e João é tão forte, pois não sabia, versículo 6, o que dizia, porque estava assombrado, maravilhado, eles estavam assim. Por que Jesus levou os 3? A igreja já experimentou através de Pedro, Tiago e João como será o reino milenar de Cristo. Então Jesus, ele levou Pedro, Tiago e João para estar na transição daquela velha senhora, 12 anos doente, para uma garota que tem exatamente 12 anos, que representa a noiva de Cristo, que é uma transição muito forte, e depois traz eles para essa experiência aqui, incrível, experiência fantástica, de ver Jesus resplandecente, ver Moisés, ver Elias. Isso aqui não é mentira, foi uma abertura que Deus permitiu e que fosse registrado aqui. Quem ajudou Marcos a registrar isso aqui, já que Marcos não estava, foi o Espírito Santo. Por isso que diz na Bíblia, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Marcos foi revelado pelo Espírito Santo para relatar isso aqui, desse ocorrido da transfiguração de Jesus, num ambiente altamente espiritual do reino milenar de Cristo. E estava lá a igreja, Pedro, Tiago e João. O código é Pedro, Tiago e João. Por quê? É para você pensar. O código, Pedro, Tiago e João. Uma revelação daqueles que representavam a igreja, que iria nascer no futuro. Não tem uma igreja sem um Jesus morto e que ressuscitou e que nos comprou com o seu precioso sangue. E também
como ele disse sobre a questão, edificarei a minha igreja, que é verbo futuro. Em Atos 2 surge a igreja, mas Pedro já tem experiência de estar com a cabeça, que é Cristo. É sensacional. As revelações vão se multiplicando, as interpretações de textos, versículos, a gente vai colhendo e trazendo para vocês.